estudou. Quais são os tópicos importantes que são fundamentais para a gente dar sequência? Bom, a gente viu os ácidos nucleicos, né, dentro de bioquímica, estudamos que os ácidos nucleicos são constituídos por unidades que a gente chama de nucleotídeos, a estrutura do DNA e as correspondências, né, entre as bases nitrogenadas, A com T, T com A, C com G, G com C, as ligações de hidrogênio, a estrutura do DNA em dupla hélice, diferenças importantes entre DNA e RNA. No caso, o DNA tem a timina, o RNA a uracila, o DNA é uma fita dupla, o RNA é uma fita simples, ribose é a pentose no RNA e a desoxirribose no DNA. Importante também lembrar da autoduplicação do DNA, ela é semiconservativa. E entre as questões que eu estou propondo para vocês nesse roteiro, a primeira é por que o DNA, por que a autoduplicação do DNA é semiconservativa? Então coloca essa resposta lá para mim. Aí depois a gente vai analisar o processo mesmo de síntese proteica. E começamos com o primeiro processo, que é a transcrição, que ocorre no núcleo da célula, e aí tem um esquema para vocês. Esse esquema que mostra, né, o DNA, aqui a fita ativa, também conhecida como fita molde, transcrevendo um RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, eu peguei e coloquei toda a sequência dele com 27 nucleotídeos aqui embaixo, essa fita aqui para vocês. Aí eu faço uma segunda pergunta. Em 27 nucleotídeos de um RNA mensageiro, quantos códons existem nesse segmento? Responde aí para a gente. E aí nós vamos, na sequência, preencher essa tabela. Bom, eu peguei justamente aquela sequência de RNA mensageiro, que eu estou passando aqui para vocês, ó, com 27 nucleotídeos, e eu quero que vocês preencham essa tabela, colocando qual que é o DNA ativo que transcreveu esse RNA mensageiro, e qual que é o DNA, né, o DNA fita complementar a esse DNA ativo. Depois vocês vão completar com o RNA transportador, e aí é RNA para RNA. Não esqueça que a RNA tem uracila. Depois disso, vocês vão preencher para mim cada trinca, ou seja, cada códon, né, codifica um aminoácido. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aminoácidos. Eu quero que vocês coloquem aqui para mim quais são esses aminoácidos. Para isso, vocês precisam preencher essa sequência. Para preencher a sequência de aminoácidos, é importante que vocês tenham uma tabela, aquela tabela que a gente viu em sala. Então, no próximo slide, eu coloco para vocês a tabela. Nesse caso aqui, eu estou dando para a tabela de códons. Então, vocês vão olhar, analisar códon por códon, vir aqui, identificar quais são os aminoácidos. Pode colocar a sigla desses aminoácidos, tá? Então, vocês vão preencher essa tabelinha aí. Bom, vou dar um exemplo aqui para vocês. Aqui eu tenho a adenina, né, no mensageiro. Vamos fazer essa primeira trinca. Aqui, então, o DNA que deu origem a esse RNA mensageiro teria que ser T, né, A, C. E, consequentemente, o DNA que deu origem, né, o DNA complementar aqui, ele seria A, B, G. Ok? Então, isso é só um exemplo para vocês. Aí vocês vão acabar de completar aqui. O RNA, então, transportador, seria, então, U, né, A, C. Beleza? Ótimo, vou prosseguir, então. Depois vocês vão terminando, então, fazendo todo esse preenchimento, e eu vou prosseguir. Mas, se você tivesse disponível um quadro, né, de DNA, o preenchimento da tabela seria diferente? Explica para mim isso aí. Lembre que aqui eu te dei uma tabela de RNA mensageiro. Mas se você tivesse uma tabela de DNA, seria diferente? A sequência de aminoácidos seria diferente? Então aqui está mostrando para vocês uma outra tabela, que seria uma tabela de DNA. Ok? Então, do mesmo jeito. Então, se a gente identifica que essa é uma tabela de DNA, porque aqui está cheio de timina. Aquela tabela lá atrás, ela era uracila. Seria ou não diferente? Bom, você pode utilizar também esse diagrama do código genético, né? Nesse caso, se você quiser verificar uma sequência, por exemplo, AAA. Então a gente vem aqui, A e o A aqui. Ó. Então o aminoácido seria lisina. Aí você preenche lá na tabela com o aminoácido. Considere então que o DNA se expressa produzindo um RNA. Seja esse RNA mensageiro, transportador ou ribossômico.
Nesse sentido, podemos deduzir de maneira direta que a expressão do DNA está diretamente ligada com a produção de proteínas. Explique as seguintes afirmações. O código genético é universal, o código genético é degenerado. Escreve para a gente lá no roteiro, você vai identificar, né, vai explicar essas duas afirmações que são super importantes. Aqui tem um resumo geral, onde eu coloco para vocês que o DNA produzindo RNA, a gente chama isso aqui de replicação ou autoduplicação de DNA. Quando o DNA produz um RNA mensageiro, no caso, a gente chama de transcrição. Alguns vírus, né, tem a transcrição reversa. O vírus é RNA, aí ele produz um DNA para infectar a célula. O RNA pode, né, replicar também, isso no caso dos vírus. Agora, quando o RNA ele produz um RNA, o RNA mensageiro, produz um RNA ribossômico ou RNA transportador, o RNA transportador vem aqui, traz os aminoácidos, e a gente chama isso aqui de tradução, e o resultado, então, é a formação da proteína. Beleza? Por último, tem lá uma questão do Enem, e depois é uma questão extra, tá? E essa questão extra, vocês vão depois, entra no link que eu vou estar explicando, que eu vou explicar para vocês, vou fazer uma resolução comentada para vocês. Olha como é que eu fiquei bonitão aí, tá bem? Beleza, gente? Legal, é isso aí, tá? Nos falamos na próxima